Fala, nação, sejam muito bem-vindos, saudações rubro-negros. Pessoal, vamos ver esse lance aí que está gerando debate do VAR, o gol do Paquetá. Eles querem porque querem dizer que o gol foi legal. Absurdo, absurdo, o gol foi legal. E esse Júlio aí, mais uma vez, aí, como sempre, né, foi lapado aí, almoçado ao vivo aí. Cara, o cara tem que discutir o lance de forma abrangente, sem clubismo. Mas quando o cara comenta com clubismo, meu irmão, fica difícil. E o Matos, mais uma vez aí, né, deu aí os seus comentários bastante embrasados em realidade do lance, como foi o lance. Dá uma olhada só no que o Matos falou aí. Vamos ver também antes, né, o que os antes falou do gol do Paquetá aí, que o gol foi legal, querendo tirar o mérito do gol do Flamengo. É absurdo. Mas o Matos botou no bolso e deu sua análise, fez sua análise embrasada em realidade em cima do lance do gol do Paquetá. Se liga aí, ó. Passar pelo Botafogo. E o gol do Paquetá continua rendendo polêmica em se foi falta ou não na origem da jogada. Ontem, a FED divulgou o áudio do VAR. Vamos ouvir o áudio do VAR. 2. Isso. Vai, segue. Tem contato, mas não tem uso de força ali, tá? Com impacto da jogada. A bola sobe pro jogador do Flamengo, a vaga tá toda montada. Tem um toque, ok? Pode seguir. Dá uma olhada. Então o jogador na frente do goleiro. O lance é bem ajustado. Conhece ele, deixa que tá mapeado. Tá vendo aí? Não vai entrar na mente de ninguém. Essa chuteira amarela é do defensor, ok? A chuteira dele é branca. Ok? O Arleu, o gol tá confirmado, tá? O gol tá confirmado, tá? Tem um jogador na posição na frente do goleiro, mas não interfere e ele também tá em posição legal, ok? Tá ouvindo aí o áudio do VAR, né? Nessa jogada que o Barbosa faz o lançamento pro Matheus Martins e aí a bola passa por ele, tem um choque ali com o Vitão. O lance segue, o Paquetá faz o gol. E o árbitro Bruno Arleu de Araújo fala: escapou de você a bola, não estava com a bola, e vem o VAR, o Rodrigo Carvalhais Miranda, fala: a bola passa no meio das pernas, é um contato, mas tem um nível, não tem força ali. Certo, né? O que você achou, Júlio? Ontem isso gerou um debate danado no posse de bola, viu? Pra mim, o que não pode acontecer nesse lance, de jeito nenhum, é o VAR intervir. De jeito nenhum. É um lance absolutamente interpretativo. Por exemplo, pra mim é falta. Falta, mas eu entendo completamente quem acha que não é e que não tem que dar. É um lance discutível. Tem gente que vai achar que é falta, tem gente que vai achar que não é falta. O que não pode acontecer num lance desse é o VAR aparecer para anular um gol, dizendo: não, vem rever aqui em câmera lenta e tal. O juiz deu no campo ou não deu no campo, essa cultura que a gente precisa mudar no Brasil. Isso precisa acontecer como aconteceu no jogo do Flamengo e Botafogo. A decisão de campo do árbitro valer e ponto final. E o árbitro estava bem perto do lance ali, né? Exato, ele viu o lance, acabou, não tem discussão. Repito, para mim é falta. Eu daria falta, mas, cara, entendo completamente quem interpreta. A bola já tinha passado e tal, não é? Se tem discussão, o VAR não pode aparecer. E o VAR não poderia aparecer em lances como esse e como tantos outros, em que felizmente aparece. Ô, Rodrigo, para você não foi falta, né? E depois de ouvir o áudio do VAR, você mantém sua opinião ou mudou de alguma forma? Você continua acreditando, você concorda com o que foi divulgado do VAR e também a decisão de campo do Bruno Arleu? Eu acho que o Bruno Arleu explica ali, né? O Matheus Martins não tem o domínio da bola e depois tem um contato do Vitão nas costas dele, que é um contato que não tem nível de força, na minha visão, para marcar falta. E aí é aquela coisa: que futebol a gente quer? Se a gente quer um futebol com mais contato e menos falta e mais corrido, não dá para marcar esse tipo de falta. Agora, se a gente quer um futebol com muito contato e um monte de falta, aí é para marcar. Mas concordo com o Júlio que está numa zona cinzenta, para mim não marcaria. Agora, uma coisa que eu concordo com outra coisa com o Júlio é que, assim, por que o VAR precisa confirmar o gol dele? Confirmar o gol, quer dizer, por que ele precisa confirmar a decisão do Bruno Arleu? O Bruno Arleu tomou a decisão, ele entende que não teve um erro. Para que ele precisa falar: não, confirmado a sua decisão? Não precisa confirmar nada. É só não se manifestar, falar assim: não tem nada para falar aqui. Ele não precisa interpretar, mesmo que seja a mesma coisa que o Bruno Arleu, reafirmar o que o Bruno Arleu achou. O árbitro de campo decidiu, ele não viu nenhum erro, segue o jogo, fala assim: segue o jogo, tá tudo certo. E aí, Arnaldo? Eu tô com a canequinha hoje. Cada vez Adora. que eu ouço o áudio do VAR, eu vou ao desespero, cara. É muito mambembe, cara. É uma coisa... É surreal.
é uma indústria, são várias pessoas envolvidas, várias opiniões. Se você reparar, a decisão de se houve força ou não necessária é colocada na câmera lenta, e daí a câmera lenta ela distorce a questão do campo. É muito ruim. Não é pouco ruim, não é muito ruim. E aí é isso que os companheiros falaram. O princípio o árbitro estava bem colocado. Ele tá, não é que ele está bem colocado, ele está com a visão completa do lance. Né? No caso, o Bruno Arleu, que é, para mim, um péssimo árbitro, por sinal. Mas ele tinha a visão completa do lance. Então, a responsabilidade ali de dar a falta ou não, e o futebol é um jogo interpretativo, a turma, que eu chamo de milícia digital, e tudo que acontece desse tipo de jogada compara o lance do Alan no Tapia até hoje. Né? Até hoje. Porque qual que é o lance do lance? Qual que é a questão? Né? A bola escapa também do domínio do Tapia. Né? Ela não está em jogo. Né? Quer dizer, ela está em jogo, mas ela não está sob domínio. Né? Só que ali, vamos guardar as proporções. Aquilo lá não foi uma falta duvidosa ou não duvidosa, foi um atropelo, né? O Alan no Tapia. Mesmo ali, mesmo naquele lance, aquele lance tão comentado até hoje pelo Abel Ferreira, a responsabilidade total ali também era do Ramon Abate Abel e não do VAR. O problema era o Ramon Abate Abel entender que aquilo não é uma falta com a visão completa do lance. Então a responsabilidade era do Ramon Abate Abel, que foi suspenso, afastado, como deveria ter sido. Então o árbitro tem total condição de definir ali. É que a gente, no Brasil, foi tendo uma distorção do uso do VAR completa, né? Então, ele nasceu com aquela coisa de mínima interferência ou só agir em momentos em que o árbitro não tem condição de ver completamente a jogada para, em qualquer lance, ele dar a sua opinião. E, na verdade, não é a sua opinião, são opiniões no plural. É o VAR, é o AVAR, Cara, é surreal. Quando a gente ouve, a gente perde a esperança. Né? Toda vez que a gente ouve algum áudio do VAR, chega a ser desesperador. E é isso, eu acho que era uma falta discutível. O árbitro mandou seguir, na sequência foi o gol. Eu não acho que seja uma celeuma para acontecer o que a gente vem debatendo nesse pós-Botafogo e Flamengo. Né? Então, eu, particularmente, eu não marcaria a falta, mas entendo quem marcaria a falta. São opiniões divergentes. Só de ter opiniões divergentes, prevalece a decisão do campo do árbitro, que está ali do lado, com a visão completa, com o cheiro da grama sintética. E você nunca vê, Luísa? rapidinho, Rodrigo, você nunca vê na conversa do VAR, nunca, até hoje, você nunca nota o VAR preocupado se é um lance claro, em que não há debate, ou não. Ele tá sempre ali em cima do lance, foi falta, não foi falta e tal. Você nunca vê uma preocupação assim do árbitro de vídeo de tipo, mas isso aqui é algo, isso aqui é unânime, isso aqui é grande, é pequeno. Isso aqui é grande, exatamente, assim, é como se todos os lances tivessem o mesmo peso e exigissem o mesmo nível de interferência do VAR. Né? Eles não sabem usar a ferramenta. Até porque o VAR é para corrigir erros, né? Erros crassos, objetivos, indiscutíveis. E não para dar uma segunda opinião, né? Exato. Não para ajudar ali o árbitro. Não para permitir que o árbitro vá rever sua decisão. É assim que ele é usado, né? Rodrigo, chamou. Não, então, a comparação que o Arnaldo tá falando com o lance do Tapia é esdrúxula, né? Mas, assim, tem uma comparação possível que é um Flamengo e Botafogo, do brasileiro, que o Botafogo ganhou de 2-0 no Maracanã. O lance final, o Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, tomou um tranco por trás. O Botafogo retoma a bola, gira a bola e faz o gol. É um tranco, mesma intensidade que esse aí. Não foi marcado falta corretamente na época, nem teve essa discussão toda. E é exatamente a mesma coisa. Aí o Fabrício Bruno foi lá, reclamou, disse que tinha sido falta. Não tinha sido. Ele tomou um tranco, perdeu a bola, mesma coisa. Então, quando fala assim, se fosse pro outro lado, já teve esse tipo de lance no Flamengo e Botafogo, e também não foi dado falta, nesse caso do Fabrício Bruno. E aí, um outro lance que, para mim, esse sim foi um erro, ontem, a vaga já estava decidida e tal, foi dado um pênalti pro Fluminense que não existiu. Né? Santi Moreno entra ali driblando, tem
toque eu achei nenhum, sem ele vergonha não dava mesmo, nem sim. pra. A encosta, mas claramente não é suficiente para derrubar ele. Ele cai na área e o Wagner Magalhães dá o árbitro. Esse foi o tipo de falta de campeonato carioca. Que não influenciou em nada, ainda bem, porque o Fluminense já estava com a vaga praticamente garantida. Mas esse é um erro claro que a gente até não está comentando aqui. Mostra, né, como o VAR de fato não é bem utilizado. Tô de olho aqui nas mensagens de vocês. Vamos dando like aqui no All News de hoje, hein, gente? É o Caurdo, que nada se compara. Então a galera tá comentando sobre isso aqui. Vamos sair agora do Campeonato Carioca e vamos pro Campeonato... Mas eu começo a dar risada porque eu fico vendo a comparação. Cara, quer comparar aquele lance do Tapia aí, o Alan, com esse lance aí? Primeiro, o lance do Tapia e do Alan foi pênalti, foi dentro da área. Segundo, esse lance, é como o Matos falou, é esdrúxula essa comparação. O lance foi no meio de campo, velho. Se fosse o lance dentro da área, se fosse um pênalti pro Botafogo, aquilo ali, que não seria pênalti. Porque assim, ó, a interpretação é o seguinte. Lá na Europa, esse lance não é marcado falta. A gente vê aí quando tem, tipo assim, intercontinental, mundial, os times brasileiros esperam falta disso e não é falta. Eu vi muito disso no Mundial de Clubes. E alguns árbitros, né, estão adotando essa prática, porque o futebol fica parado mais de 40 minutos, né? São 90 minutos, fica parado metade. Falta, tem ali faltas, tiro de meta. Então, os goleiros fazem muitas ceras e acaba que algumas faltas não estão sendo marcadas, não só em cima do Flamengo, em cima de qualquer outro time. Tem que deixar isso bem específico, né? Para o pessoal pensar que a gente está puxando a brasa para a sardinha. Mas se foi falta ou não, não sei. O árbitro estava perto. É o lance interpretativo. Quando o árbitro acha que não foi, ele não assim ou não vai, velho. Quando ele acha que foi, ele tem dúvida, ele não vai olhar. Isso é fato, pô. Aí o Júlio tá falando que o VAR serve pro árbitro consertar o erro, mas foi para isso que o VAR foi feito, Júlio. O VAR foi criado para quando o árbitro marca uma coisa que não foi, ele ter a humildade de olhar e dizer, não, eu errei, vou voltar atrás, né? Só que, infelizmente, os árbitros, alguns, erram muito. Não tem interpretação. E aí fica sempre usando o VAR. E aí acaba sobrecarregando, né? Porque é difícil também, né, velho? O cara dentro de campo ali, o cara vê ali rápido ali, como antigamente tinha VAR. A gente vê o lance ali em segundos para tirar aquilo com interpretação. Então, o VAR deveria ser usado de forma mais técnica, né? De forma mais objetiva, né? Menos subjetiva. Mas eu acho que hoje em dia os árbitros, eles têm pouca autoridade no campo e estão se aproveitando realmente do VAR. Mas o caso desse lance aí, como o Matos fez comparação com o caso do Fabrício Bruno, né? Então a gente vê que parece que em 2026, parece que os árbitros estão com outra postura, né? Já vimos vários lances aí bizarros aí da arbitragem em 2026, mas esse lance, sinceramente, cara, nunca foi falta ali. E se fosse o lance por exemplo, de um contra-ataque tal, ou se fosse um lance de pênalti, beleza, poderia até gerar discussão, pô. Um lance que o Flamengo trabalhou a bola, recuperou a bola já não estava mais no pé do cara quando houve o choque, o empurrão, a bola já tinha saído. O lance não gerou logo o gol. O Flamengo trabalhou a bola, então teve tempo suficiente para o Botafogo recuperar a bola, rapaz. É incrível, né? Como querem tirar o mérito da vitória do Flamengo. Isso deixa a gente triste, porque a gente vê que a mídia, cara, é muito suja. E quando tem um cara como o Matos, como o Mauro César, né? Que são caras que não defendem, que falam a verdade, porque eu já vi várias vezes o Matos admitir que lances em cima do Flamengo não foram pênalti. Quando não foram realmente, quando foi, ele dizer que foi. Ele é um cara, ele é setorista, né, do Flamengo, mas ele fala a verdade, né, ele fala o que houve no lance. Então, e o Mauro César também, né, sempre, muita gente fala que o Mauro César critica, é defensor do Flamengo, mas não é, pô, o cara é realista. Mas enfim, né, isso aí não é a questão do debate, a questão do debate é que não foi nada ali e o lance foi normal na minha humilde opinião, mas enfim, né.
temos que aceitar e entender também a opinião dos outros, né? A gente não pode aqui querer dizer que a gente sabe de tudo, mas que foi falta, aquilo ali nunca foi falta, nem no baba aqui, o juiz, nem no baba aqui que a gente pega aqui, os caras baba que fala que é pelada, né? Que aí no Rio é pelada, isso aí foi falta. Enfim, tamo junto aí e até o próximo vídeo, pessoal.